sobre um homem que tinha um chamado, ele fugiu desse chamado, e durante essa trajetória ele teve um tratamento com ele mesmo, né? E com Deus, devido às escolhas que ele fez. E durante essa trajetória, a primeira coisa que ele fez foi fugir da situação. E pegando a palavra, eu comecei a entender um pouco sobre Jonas, como ele era e como isso pode transparecer para as nossas vidas nos dias de hoje. A primeira coisa que me deixou intrigado é que a palavra Jonas significa pombo, né? Pombo é aquele que anuncia, aquele que leva a palavra. E na Primeira Guerra Mundial, os pombos eram famosos pombo-correio, né? E eles têm 100% de orientação. O pombo jamais erra o alvo e ele jamais esquece de onde que ele veio e para onde que ele vai. E é inacreditável, né, como que ele se locomove. E ele tem uma bússola natural, que é no seu bico, que é um mineral. E esse mineral é como uma bússola natural. Então ele consegue saber aonde ele está, ele consegue saber o tempo de voo e ele se orienta pelo sol. E sabe o que os soldados faziam? Colocavam a pólvora no bico dele, a mesma pólvora aonde ele ia levar a mensagem. Então o pombo ia e ele não errava o alvo. Mas Jonas, como pombo, ele errou o alvo. Ele não quis ir na direção, né? Ele era um pombo-correio sem direção. Vamos dizer que o sol seria Deus orientando ele. Vamos dizer que o magnetismo seria a mensagem de Cristo que ele teria que levar. Em nenhum momento ele, como o simbolismo do pombo, que era o seu nome, ele cumpriu a sua missão destinado a ele, né? O que acontece? Deus, ele direciona, ele orienta, ele mostra. Nós muitas vezes sabemos o caminho, nós muitas vezes sabemos a direção, mas nos comportamos como Jonas, que ela era, né, segundo a história, ele era um cara irritado, mal-humorado, impaciente. E quem não é nos dias de hoje, né, que não tem um pouco disso nos dias de hoje que são corridos, né? Que nós temos que colocar as coisas na pauta, naquela correria do dia a dia. E a grande pergunta é por que Jonas não quis ir? Porque ele não aceitava que aquelas pessoas recebessem a salvação. Se você não conhece o ninivita, eu vou contar para você o que ele fazia, né, com quem ele pegava derrotado. Eles tinham a prática de decapitarem e eles arrancavam os olhos e o nariz dos derrotados. Eles tinham a mania de empalar, arrancar a pele e deixar os inimigos expostos durante a estrada ou o local que eles guardavam. Imagina você aí tendo que levar uma palavra, né? É como se você fosse convidado a ir para uma tribo de canibal. Se acabasse os recursos, você seria a próxima alimentação. Eles eram muito cruéis. E Jonas realmente ele não queria ir. E ele fugiu dessa situação. E nós precisamos entender que ele ficou 3 dias. Ele era um homem que tinha a missão. Ele era um profeta. Ele era um homem que tinha a palavra. Mas ele decidiu fugir. E a Bíblia fala que ele, dentro daquele grande peixe, ficou 3 dias. Engraçado que ele clamou no 3º dia, né? E eu fiquei me perguntando, por que foi só no 3º dia? Eu acho que no 1º dia eu já estaria desesperado para sair daquela situação. Eu já estaria desesperado, não é? Então nós vemos que era algo desesperador. Algo desesperador. Mas por que ele clamou só no 3º dia? Eu acho que no 1º dia ele deve ter pensado assim, olha, Deus, ele precisa de mim. Eu fui chamado para isso. Já já ele vai me libertar dessa situação. Mas Deus não libertou ele no 1º dia. No 2º dia, ele deve ter pensado, Deus vai ver o meu sofrimento, eu sou profeta. Ele não vai deixar eu passar por isso. Já já ele vai me tirar da situação. Mas no 2º dia, Deus não tirou. No 3º dia veio a grande reflexão para ele. Por que eu estou aqui? Será que eu vou morrer aqui dentro? Deus vai enviar outro porque eu não quis ir por causa da minha soberba? Muitas pessoas estão presas dentro dos seus próprios casulos,
muitas pessoas estão presas dentro das suas próprias baleias, dentro dos seus próprios grandes peixes, simplesmente porque acham que Deus vai precisar dele, ou simplesmente porque acham que Deus vai ver o sofrimento dele e vai resolver o problema dele, sendo que ele que precisa ir cumprir essa missão. Eu desafio você, desafio a mim, a nós nesse dia, a sairmos da nossa comunidade, essa comodidade que muitas vezes nos atrapalha a sermos homens de Deus, a levarmos a palavra, a anunciarmos. Muitas vezes nós temos medo de enfrentarmos situações. Hoje é o dia, hoje é o terceiro dia que você vai sair dessa situação. E eu quero trazer, dentro dessa baleia, tem grandes lições que nós aprendemos, que é a sua missão. A sua missão, ela é a sua missão, quer você queira ou não. Nessa missão, você precisa de muita intuição nos percalços do seu caminho. O produto final do seu objetivo não pode ter quebras de projetos. Porque tem muitas pessoas que ele tem o projeto pronto, mas ele não se preocupou com a caminhada. Tem muita coisa que ele deixou para trás. O projeto está pronto, a minha vida está pronta, mas tem muitas coisas que eu deixei para trás, tem muitas coisas que eu deixei de fazer, tem muitas pessoas que eu deixei de perdoar, tem muitos caminhos que eu deixei de prosseguir, tem muitas pessoas que eu deixei de estar do meu lado. Ele só se importa com o projeto e não com a caminhada que ele fez até lá. A missão requer isso, caminhada. Que você tenha foco, que você tenha direção. Você sempre irá precisar de uma bússola, como Jonas. Jonas significava pombo. O pôr do pombo, ele tem aquela bússola. Para você não se perder na sua trajetória, você precisa sempre de um orientador. Um magnetismo que nunca erra o caminho. Não pense que você, sozinho, vai fazer alguma coisa. Tenha sempre uma pessoa do seu lado que te orienta, que te mostra o caminho certo. Tenha sempre alguém que te dê uma direção correta. Muitas pessoas estão procurando caminhos errados, estão procurando um navio errado, estão procurando as amizades erradas, estão procurando as pessoas erradas. E nós precisamos consertar isso no meio do caminho, para que a nossa missão seja completa e nós possamos não errar nada. Por quê? Porque aí, outra grande lição, é um objetivo sem falhas. Muitos querem alcançar os objetivos, mas não resolvem as coisas durante a caminhada, aquilo que eu tinha dito. Passam pelas coisas sem ser resolvidas. Você precisa estar atento a cada detalhe. Jonas não se atentou com os detalhes, a qual Deus tinha um grande livramento com um grande povo, a qual Deus tinha um grande livramento com um grande número de pessoas. Deus não ia salvar simplesmente uma cidade, Deus ia salvar um povo, uma nação. Deus iria mudar a mente de todas as pessoas que estavam ali ao seu redor. Não ia ser uma pessoa que se salve, ia ser uma multidão de pessoas. Que nós possamos ser homens e mulheres, que você possa hoje tomar a sua decisão. Hoje é dia de nós sairmos desse grande peixe. E eu quero trazer para você uma palavra também de Martin Luther King, que é algo que reflete isso que a gente está falando. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Hoje é dia de você dar o primeiro passo. Hoje é dia de você caminhar degrau por degrau. Muitas vezes você está lá em cima, porque você pulou etapas, pulou o degrau. Volte, desça a escada, não tenha pressa. Cada degrau é um ensinamento, é uma forma de você agir, é uma forma de você caminhar. Durante a trajetória de Jonas, ele passou por grandes percalços, por causa da sua personalidade difícil. Né? Muitas vezes a nossa personalidade, ela quer falar mais alto até que nós mesmos. Como diz aquela síndrome, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu aprendi desse jeito. Mas Jesus, ele veio para isso. A mensagem de salvação veio para isso. Para quebrar esse paradigma de achar que você vai ser sempre isso. Você sempre será melhor a cada dia. Cada degrau que você caminha, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai aprender algo novo, você vai absorver coisas boas. Jonas, ele tinha a palavra de salvação. Tanto é que quando ele anunciou o povo se arrependeu. Ele poderia não ter passado por esse processo. Ele poderia ter ido direto a Nínive. Mas por achar
eu acho que eu não vou e ponto. Hoje Deus te colocou uma nova oportunidade de pisar degrau por degrau, de lutarmos, quando caminhamos nesse processo de aceitarmos a Jesus, quando aceitamos esse desafio de levar e anunciar a palavra. Esse desafio é colocado diante de nós. E eu tenho certeza que você não vai escolher o navio errado. Hoje, a grande oportunidade de você escolher o caminho certo, levar a palavra, anunciar. Você tem um potencial e que você fique com essa palavra nessa tarde. Que você anuncie, que você seja um homem de fé e que os percalços da vida não te atrapalhem a caminhar. E que você suba toda essa escada e quando chegar lá em cima você vai alcançar a sua vitória. Você que gostou, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe, que essa palavra possa ser levada a várias pessoas, a vários corações e que você seja edificado com ela.